Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Retire suas máscaras. Calma, calma, muita calma nessa hora. Não estamos fazendo aqui uma proposta de desobedecermos às ordens governamentais, não é isso. Vamos falar sobre as máscaras que afetam o mundo espiritual, a vida do cristão. Quando nós falamos de máscara, nós precisamos entender bem o que significa isso. Máscara é o que você põe no rosto para esconder ou encobrir a própria identidade. A máscara também pode ser aquilo que nós usamos de uma forma temporária ou de uma forma permanente para esconder de nós mesmos aquilo que nós não queremos admitir. Vale a pena lembrar que a máscara ela pode ser usada para cobrir o rosto, mas em algumas situações a máscara também é usada para disfarçar as atitudes da alma. Vamos falar de hipócritas ou hipocrisia. Máscara, em grego, hipócrites, leva essa definição, hipocrisia. Nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 23, de 25 a 27. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! Tenham cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos, lavem primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas! São como túmulos pintados de branco, bonitos por fora, mas cheios de ossos e de toda espécie de impureza por dentro. Às vezes usamos essa máscara, a máscara da hipocrisia, quando, por exemplo, nós dirigimos um sorriso a alguém, mas o nosso interior está tecendo maus pensamentos. Quando nós apertamos a mão de alguém e dizemos, conte comigo, mas na primeira oportunidade falamos mal dessa pessoa. Quando nós fazemos elogios fingidos, quando nós fazemos alguma coisa dizendo que estamos fazendo de todo o coração, mas estamos fazendo de má vontade, isso é hipocrisia. Em nome do Senhor Jesus, deixemos de lado essa máscara, porque nós fomos resgatados da situação de miseráveis pecadores para termos uma vida de sinceridade, uma vida de verdade, uma vida sem hipocrisia. Máscara da omissão. Ezequias foi um rei, está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 29, nos versículos 1 a 11, que Ezequias assumiu o trono com 25 anos, ficou 29 anos no poder, e quando ele assumiu o reinado, ele viu que o povo havia se afastado completamente de Deus. Os sacerdotes e os levitas haviam negligenciado, eram completamente omissos em relação às suas atividades no templo. O templo estava fechado, estava arruinado, e Ezequias se propôs então a uma reforma e uma tomada de posição em relação às atividades de cada um. Sendo que no versículo 11, ele coloca da seguinte forma: meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servir, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. É interessante quando olhamos também no Evangelho de João, no capítulo 9, verso 4, quando o Senhor Jesus dá a seguinte determinação: devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Usamos essa máscara, a máscara da omissão, quando surgem tarefas designadas a nós e dizemos, não tenho tempo, não posso. Quando permanecemos inativos e quando deixamos de lado tarefas que são realmente responsabilidades nossas. Que deixemos essa máscara de lado e façamos como Isaías, que disse a Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Máscara da mentira. Paulo direcionou carta a 2 igrejas falando sobre esse tema. Em Efésios, capítulo 4, verso 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Em Colossenses, capítulo 3, verso 9. Não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua natureza antiga e de todas as suas práticas perversas.
Quando o ser humano ele é convertido ao Senhor Jesus, ele é despido de sua natureza anterior, é o que chamamos de velho homem, e dentro da questão de se vestir com uma nova maneira de ser e de agir, está a questão de não mentir mais. Até porque quem é nova criatura, quem está em Cristo Jesus, sabe que o diabo é o pai da mentira. Às vezes usamos essa máscara. E se você usa essa máscara, peça ao Senhor que liberte a sua língua dessa prática, a prática da mentira, porque é algo contrário à nova natureza em Cristo Jesus. Jesus coloca a sua própria essência nessa questão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará da mentira, libertará dessa máscara que é terrível, que é desastrosa para o corpo de Cristo. Máscara da inveja. Em Gálatas, no capítulo 5, versos 21 a 26, nós lemos o seguinte: inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana, uma vez que vivemos pelo Espírito. Sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas de nossa vida. Não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Essa máscara é vista, por exemplo, quando mostramos uma aparente diligência no trabalho para Deus, mas com o propósito de nos equipararmos ou de superarmos o próximo. Quando o nosso eu sobressai, a inveja é uma máscara que está sendo usada. Essas atitudes e outras semelhantes não se associam ao cristão que é dirigido pelo Espírito Santo. Deixe essa máscara cair. Seja autêntico. Não inveje. Seja feliz com o que você tem. Seja feliz com o que você é. Porque é isso que agrada a Deus. Máscara da ansiedade. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Usa a máscara da ansiedade aquele que não tem fé. Em Hebreus 11, no verso 6, nós lemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Confiemos em Deus, que nada irá nos faltar. Deus é o Deus de provisão. Nós vemos no Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus é quem nos dá a segurança, o consolo, a inspiração e o amparo. Não há por que termos ansiedade. Máscara da vanglória. A glória do que é vão. Filipenses 2:3. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. É pertinente a pergunta: o que existe em nós que mereça louvor? Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, 7,
nós somos comparados a um vaso de barro que pode ser quebrado a qualquer instante. Isso para que a excelência seja de Deus e não de nós mesmos. Máscara da maledicência. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso 8. Mas agora é o momento de se livrarem da ira, da raiva, da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. Como apreciamos falar da vida alheia, não é mesmo? Sempre que nos reunimos, alguém fala mal de alguém. O parlamento se abre para a maledicência. Precisamos cortar isso de nossas vidas. Precisamos deixar de lado a maledicência. Às vezes, pegamos um versículo lindo do Salmo 133, verso 1. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, mas depois de falarmos isso, fazemos laços de maledicência. Precisamos pedir ao Senhor que essa máscara caia. Na carta de Paulo aos Efésios, lemos o seguinte: evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Efésios 4, 29. Máscara dos ressentimentos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 e 5. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, não exige que as coisas sejam à sua maneira, não é irritável, nem rancoroso. Essa é uma grande questão a ser refletida nesse momento. Como você reage diante das ofensas? Você mostra amor, um amor que resolve de forma criativa os conflitos, ou você está se ressentindo por qualquer coisa? Essa máscara é vista em nós quando nós emburramos por qualquer coisa, chegando até nos afastarmos das pessoas. Já imaginaram se Jesus fosse uma pessoa que se ressentisse? É preciso colocarmos em prática o que está ainda nesse capítulo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jogue fora a máscara dos ressentimentos. Máscara da ganância. Em Lucas 12, de 13 a 21, esse assunto é retratado. As pessoas tentam colocar o Senhor Jesus para decidir algumas questões sobre a ganância. Mas em determinado momento, no versículo 15, o Senhor Jesus coloca: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Essa questão é antiga. No paraíso, a avareza se irmanou à desobediência e Adão e Eva, por quererem mais do que tinham, acabaram pecando. A ganância e a avareza têm sido a causa de sérios problemas no seio familiar, dentro das igrejas, em várias organizações. Nós reclamamos de tudo. Reclamamos da casa, reclamamos dos móveis, reclamamos da comida, reclamamos do comportamento das pessoas. Nada nos contenta. Paulo tem algo a nos dizer. Em sua carta aos Filipenses, ele diz: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago vazio ou cheio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Filipenses 4, de 11 a 13. Deixe a máscara cair. Afaste-se dessa máscara. Aprenda a viver com o que você tem, a se contentar com o que Deus te dá. Precisamos aprender com a lição de Paulo. Bem, são muitas máscaras: hipocrisia, omissão, mentira, inveja, ansiedade, vanglória, maledicência, ressentimentos e ganância. Se essas máscaras precisam cair, e de fato precisam, como viver bem? Como viver na presença de Deus? Vivendo sem máscara. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 5, de 15 a 20,
coloca a questão de viver sem máscara da seguinte forma: não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nestes dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que aprendamos a viver sem máscaras, de uma forma verdadeira, num processo de santificação e pureza, num processo de glorificação do nome do próprio Senhor Jesus. Davi, o rei Davi, a Bíblia nos coloca no Salmo 139, versos 23 e 24, entendeu bem esse processo. Deus sabe quem realmente somos. Ele conhece o nosso íntimo. Davi nos coloca isso. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algum caminho que te ofende e me conduza pelo caminho eterno. Salmo 139, versos 23 e 24. Deus não nos criou para vivermos usando máscaras. Pode ser que você passe ainda um tempo usando máscara de pano em seu rosto para proteção do Covid. Mas no mundo espiritual, deixe que as máscaras caiam. Adore ao Senhor com um coração puro. Viva uma vida calma, serena e tranquila, sem máscaras. Termino citando uma passagem da palavra do Senhor que serve de alento aos nossos corações. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Há uma versão que diz: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Que vivamos de cara limpa na presença do Pai, porque fomos chamados para uma vida verdadeiramente sincera diante de Deus e dos homens. Viva assim, é isso que Deus quer. Viva assim, é isso que trará tranquilidade ao seu coração.